Tem um ponto importante para falar, vamos lá. Nossa, eu tive o cotovelo na parede. Let's go! Fala pessoal, aqui é o Henrique Carvalho do Viver de Blog e nesse vídeo eu quero te passar 10 dicas de ouro que eu aprendi ao longo do tempo para melhorar o SEO, ou seja, as visitas de tráfego de pesquisa orgânica para o seu blog, para o seu site ou até mesmo para o seu canal do YouTube. E por que SEO é tão importante? Dá uma olhada nessa imagem aqui. Então, tráfego orgânico é como se fosse um ativo de longo prazo que você está montando. Quanto mais e mais artigos você vai publicando, mais tráfego você vai obtendo a partir das pesquisas feitas lá no Google. Então, o seu gráfico ele tende a aparecer muito com esse gráfico nosso, que é uma crescente até o ponto em que hoje a gente está chegando a 170 mil visitas orgânicas por mês e temos aí mais ou menos em torno de 3 milhões de visitas até hoje somente de tráfego de pesquisa orgânico. Eu acho esse gráfico muito importante, muito relevante porque ele mostra que tudo começa pequeno, tudo começa do zero e vai evoluindo para níveis memoráveis se você realmente colocar todo o trabalho necessário para fazer acontecer. Dica número 1, palavra-chave. Muito tranquilo essa parte, a gente escreve aqui como escrever bem, vamos fazer a pesquisa por esse termo. E aí, o Google AdWords, o Keyword Planner mostra pra gente que tem 2.400 pesquisas mensais sobre esse termo. Dica número 2, título. Essa segunda dica também é muito simples. Como escrever bem o termo está aqui dentro do título que aparece para os leitores no blog. Então, dentro desse artigo, aqui 19 brilhantes dicas sobre como escrever bem. Como escrever bem está destacada aqui no meio do título. E você também pode definir um título específico para as pesquisas no Google. Então aqui, como escrever bem, 19 regras infalíveis para o sucesso. Você pode ver que é diferente desse título aqui, 19 brilhantes dicas sobre como escrever bem e melhor, você não pode ignorar a número 17. Então aqui já pegou a primeira grande sacada, que é você definir um título para os leitores, que pode ser um título maior, que você pode trabalhar melhor as palavras dele, e um título para o Google. E você pode conseguir fazer isso através de um plugin como o Yoast SEO. E uma curiosidade, os títulos no Google eles tendem a ser cortados a partir de 57 a 58 caracteres, então fique atento a esse número. Dica número 3, URLs. Essa é muito simples, basta você repetir a palavra-chave na URL, que quando uma pessoa pesquisar pelo termo exato, vai aparecer aqui no Google em negrito, ajudando você a se destacar perante os seus concorrentes. Então isso é uma URL amigável, viverdeblog.com/como-escrever-bem, ao contrário de, por exemplo, essa URL aqui, 5454509-quer escrever bem, então veja, blá 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 blá. Então não faça isso, coloque uma URL amigável direto ao ponto. Para fazer isso, basta você editar aqui o que eles chamam de slug, que é essa parte após o seu domínio principal. Então você coloca aqui como escrever-bem e é só isso, ok, atualiza e pronto. Dica número 4, metadescrição. Metadescrição é essa parte, esse texto de auxílio aqui que aparece abaixo do título da URL quando alguém pesquisa um termo no Google. Então pode haver data ou não, isso depende muito de como o seu tema está configurado. E esse texto ele ajuda o usuário a saber do que se trata esse artigo, esse link que ele vai clicar. Então também é bom você colocar aqui a palavra-chave, o termo que você está buscando ranquear. No nosso caso aqui nesse exemplo, como escrever bem. E você percebe que ele também, assim como a URL, também aparece em negrito, favorecendo aí o usuário a clicar mais no seu link do que nos concorrentes. E como escrever uma boa metadescrição? Use o termo, obviamente, e use palavras que são fortes, como regras, infalíveis, simples, 19, que é uma lista, crie textos hipnotizantes. Então, esses tipos de palavras ajudam o leitor a se interessar mais pelo seu artigo em relação aos outros resultados da página. Para você editar a metadescrição do seu artigo, basta você fazer o mesmo processo do título no plugin Yoast SEO. Você consegue editar esses snippets em que você define qual é o slug, qual é o título e qual é a metadescrição. Então ele até coloca aqui em barrinhas verdes, que podem ficar vermelhas se você digitar muito,
como essa aqui, por exemplo, dizendo qual é o limite de caracteres aceitáveis aqui pelo Google. Então basta fazer isso, atualizar o seu artigo e pronto, voilà, você tem uma meta-descrição otimizada para SEO. Dica número 5, cabeçalhos. Cabeçalhos, afinal, que raios é um cabeçalho? Bom, esse aqui é o título, que também, numa linguagem mais técnica, é conhecido como H1, Heading 1 ou cabeçalho 1. Tá? Essa é uma estrutura para o seu artigo ficar organizado e o próprio robô do Google reconhecer melhor as palavras que ele está lendo. Esse aqui é um H2, um Heading 2, ou então um cabeçalho 2. Então, como você pode ver, um tópico e a palavra-chave como escrever bem, ela está aqui bem destacada logo no início. Isso também é possível perceber ao longo do artigo, como esse outro cabeçalho 2 aqui, como escrever bem, e você pode ir usando ela, sem obviamente exagerar, ao longo do seu artigo, que isso vai ajudar o Google a reconhecer que esse artigo está falando sobre como escrever bem. Dica número 6, conteúdo. Essa também é muito simples e essencial para que o Google também reconheça que o seu artigo está falando sobre o termo que você quer ranquear. E só para exemplificar, vou pesquisar aqui quantas vezes aparece como escrever bem. Então aparece 11 vezes aqui no título, aqui dentro do conteúdo, aqui no cabeçalho, novamente no conteúdo, cabeçalho, conteúdo, cabeçalho, conteúdo, conteúdo e por aí vai. Então basta você usar ao longo do seu conteúdo. Dica número 7, links internos. Um erro comum que muita gente comete é simplesmente publicar um novo artigo e não usar os artigos antigos já publicados para linkar para eles, ou seja, mostrar ali para o Google que tem conteúdo relevante relacionado àquele tema que pode sim ser linkado para esse conteúdo novo. Então eu posso escolher diversos artigos relacionados a como escrever bem e linkar para esse novo artigo sobre como escrever bem, como eu fiz aqui nesse caso do artigo Como Fazer uma Introdução, nesse caso dos 8 exemplos de introdução, não ser fácil escrever, aqui sobre como escrever um artigo perfeito, está linkando para esse artigo do como escrever bem, e também no artigo sobre como escrever títulos impossíveis de serem ignorados. Então é importante você, sempre que criar um novo conteúdo, ou se você quiser melhorar, ajudar o Google a reconhecer que um conteúdo é valioso, você coloca mais links direcionados para ele, desde, obviamente, de que aquele link, aquela referência, aquele artigo, tem a ver com o conteúdo principal do artigo que você está querendo ranquear. No caso, esse é o nosso artigo aqui, Como Escrever Bem. Dica número 8, links externos. Uma outra dica bem preciosa é você ter links externos, ou seja, links de outros sites apontando para aquele seu artigo específico. Isso vai ajudar muito o Google a entender que um link é um voto positivo. Então, ele dá mais autoridade quando outro site linka para o seu do que você linkando para você mesmo. Então, aqui a gente tem um exemplo do nosso infográfico sobre 80 erros gramaticais que fazem você parecer um idiota, sendo linkado aqui pelo o site Catraca Livre. Então é interessante saber que ele publicou o nosso infográfico aqui na íntegra e colocou um link pra gente, o que favorece o nosso SEO. Dica número 9, imagens. Essa é bem simples, imagem. Isso mesmo, na imagem dentro do artigo você pode colocar aqui nessa parte um texto alternativo, que é como se fosse um reconhecimento do Google conseguindo ler do que se trata aquela imagem. Então colocar o texto, o seu termo aqui, como escrever bem, isso ajuda um pouquinho na parte de SEO. Dica número 10, palavras-chave relacionadas. E a última dica é você usar palavras-chave relacionadas ao termo principal. Então uma ferramenta muito boa para isso é o Keyword Tool. Então eu digito aqui como escrever bem e já vai mostrar aqui diversas palavras-chave relacionadas a esse termo. Então tem algumas coisas que dá para a gente ignorar aqui e tem outras interessantes como escrever bem artigos, como escrever bem uma ata, um artigo de opinião. E aí você vai selecionando alguma dessas palavras mais interessantes para você e aí você pode colocar dentro do seu conteúdo para que o Google reconheça isso na hora da pesquisa como uma palavra-chave relacionada a essa palavra-chave principal, que seria como escrever bem, que a gente está usando aqui como exemplo. Opa, voltei aqui só para dar um aviso importante para você, que por mais que essas dicas, essas 10 dicas de ouro aí de SEO possam te ajudar muito a melhorar o tráfego de pesquisa orgânica para o seu blog, para o seu site, para o seu canal no YouTube,
É importante que o conteúdo que você produz seja memorável. De nada adianta as técnicas sem você ter de fato um conteúdo que as pessoas curtam, que elas gostem de consumir, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha ele com seus amigos, vai ajudar bastante o nosso canal a crescer. E um grande abraço, até o próximo vídeo.